Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom dia. Eu gostaria de dedicar a aula de hoje para a gente falar um pouquinho sobre as famílias poliafetivas, apesar de não ser um tema muito tratado nas turmas de graduação das outras faculdades, para que no decorrer aí das nossas aulas a gente possa falar um pouquinho sobre também as famílias simultâneas ou famílias paralelas, ok? Eu vou começar conceituando para vocês o que é uma união poliafetiva. Uma união poliafetiva nada mais é do que a união afetiva estabelecida entre mais de duas pessoas. Mais de duas pessoas que têm entre si uma interação recíproca, umas com as outras. Por isso, no documento de Word que eu disponibilizei, vocês vão ver que eu fiz um círculo e coloquei eu, tu, ele ou ela, porque essas pessoas, mais de duas pessoas, estabelecem interação entre si, ok? O próprio nome já indica para nós o que significa a poliafetividade. Poli vem de muitos. Afetividade, o afeto que nós conhecemos, que desde a primeira aula nós vimos trabalhando que é um dos principais elementos para a constituição de família, se não o principal, já que nós superamos o conceito aí de família pautada no patrimônio, né? Alguns doutrinadores defendem que poliamor é a mesma coisa que poliafetividade, que se tratam de expressões sinônimas, ao passo que outros defendem que, com a palavra afetividade, poliafetividade, eu estou me vinculando diretamente à constituição de família, ao passo que o poliamor não. O poliamor ele pode ser uma mera união entre mais de duas pessoas e a poliafetividade nos liga à ideia de família, ok? Eu queria falar umas coisinhas importantes para vocês, apesar de eu já ter disponibilizado aí um documento de um tamanho razoável, né? Quando eu estou trabalhando com essa ideia, é muito comum que os alunos me perguntem se existe um relacionamento aberto. Não, não existe, tá? Essa união poliafetiva ou o poliamor, apesar de ser um relacionamento entre mais de duas pessoas, é um relacionamento fechado entre essas pessoas, um relacionamento pautado na lealdade, que conta com o conhecimento, com a concordância de todos os envolvidos. É uma relação pautada na lealdade mesmo. É muito diferente, por exemplo, das relações advindas de adultério, né, em que o outro parceiro ele não tem conhecimento. Quando eu estou trabalhando com a ideia de poliafetividade, todos os envolvidos têm conhecimento e todos os envolvidos concordam com essa união. Então, nós temos o consentimento de pessoas maiores e capazes que, pautados no eudemonismo familiar, optam por essa configuração de família, ok? Exatamente por isso a gente fala de uma não monogamia responsável, tá? Por ser um relacionamento fechado. Bom, não confundam, turma, a poliafetividade com a poligamia, tá? Porque sempre que a gente trabalha com poliafetividade, surgem as discussões de que a base da sociedade, a base dos relacionamentos, ela é monogâmica. De fato é, tá? A bigamia, ela encontra tipificação no Código Penal. A base da sociedade é sim monogâmica, é um relacionamento entre duas pessoas. Acontece que, quando eu trabalho com a ideia de poligamia, eu estou falando de uma autorização para que uma pessoa se case de forma subsequente com mais de um indivíduo. Então, é o que acontece muito nos países árabes, né? As pessoas, os membros das comunidades se casam com várias mulheres. Essas mulheres não se relacionam entre si, tá? Existe ali uma figura comum em duas uniões. Quando, por outro lado, eu estou trabalhando com a poliafetividade ou com o poliamor, eu tenho uma única união composta de vários membros. Aí a diferença entre eles. Enquanto na poligamia eu tenho um membro comum e várias uniões, na poliafetividade ou no poliamor eu tenho uma união civil composta de vários membros, de mais de 2 membros, tá? A gente ainda tem uma resistência muito grande de trabalhar com isso
principalmente no Brasil. Mas o fato de já ser algo natural em outras culturas e ser tratado de uma forma diferente em outras culturas, somado ao fato de que a união estável e as uniões homoafetivas, elas não eram reconhecidas, elas não eram protegidas há alguns anos atrás e hoje elas são, isso mostra para nós que estamos diante de uma questão cultural, meramente cultural, tá? E que pode vir a ser reconhecida assim como espécie de família, assim como aconteceu com a união estável e com as famílias homoafetivas. A gente falar hoje em dia que uma união informal, uma família informal, aquela decorrente de união estável, não possa ser reconhecida como tal, é um disparate, né? Então, quem sabe daqui a alguns anos a gente venha a evoluir e reconhecer as famílias poliafetivas como tal. A grande questão que eu quero trabalhar com vocês é que nós temos, no plano fático pelo menos, muitas famílias constituídas dessa forma. Famílias essas que não têm amparo algum. Essa discussão a gente já teve nas turmas, né? Nas nossas aulas anteriores. E imaginem, se eu trabalho com uma ideia de rol meramente exemplificativo, como defende Maria Berenice Dias, em relação às espécies de família previstas na Constituição. Se eu trabalho com a ideia de pluralidade familiar, como que eu posso conceber que uma espécie de família, como a família poliafetiva, ela não venha a receber amparo algum? Eu começo a ter alguns questionamentos, né, relacionados ao reconhecimento dessas famílias, principalmente também porque eu estou trabalhando com uma união constituída com base na lealdade entre pessoas maiores e capazes que concordam com aquilo, né? Então, nós temos aí uma série de questionamentos que eu deixei para vocês no documento de Word para a gente poder concluir que algum amparo essas famílias vão ter que ter, né? Elas vão precisar. Bom, eu vou encerrar a minha explanação por aqui. Na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre as famílias simultâneas. Eu queria só lembrar, antes de pausar, de dar stop no vídeo, que nós já tivemos notícia de cartórios que fizeram escrituras públicas de uniões estáveis poliafetivas, até que o CNJ, ao tomar conhecimento dessa prática, proibiu completamente que escrituras públicas nesse sentido fossem feitas. Eu coloquei o link para vocês terem acesso às matérias, tá? Narrando as decisões do CNJ, ok? É isso, espero que tenham passado bem de feriado. Um grande abraço para vocês.